esta renovação com Filipe Luís, mas ela aconteceu. Como diria um amigo meu, it happens in English. Pois é, aconteceu, Filipe Luís vai ficar no Flamengo até 2027 aqui de novo, porque além do Caio Jorge tem a história do Vitão, essa tá quase certa. O Vitão fechou. Tá ok, fechou, acho, né? Fechou. Se os dois estiverem em perfeitas condições, eu ainda fico com o Pedro. Aí, ó. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Mengão aí. Enfim, a novela entre Filipe Luís e Flamengo chegou ao fim, né? O Flamengo oficializa a renovação de contrato de Filipe Luís até 2027, né? E agora já planeja a temporada 2026. Falando sobre o Vitão aí, né? O Vitão está fechado com o Flamengo e ele deve se apresentar ao Flamengo aqui no Rio de Janeiro nessa terça-feira, dia 30 de dezembro, né? E sobre a situação do Caio Jorge, né? Primeira proposta recusada de 30 milhões, porém, o Flamengo deve fazer uma nova investida para tirar o atacante do Cruzeiro, né? Então, vamos embora com mais detalhes sobre essas notícias aqui no canal. Deixe seu like, se inscreve no canal, né? Hype o vídeo aí e deixe seu comentário aí sobre essa renovação de Filipe Luís. Vamos embora com mais um vídeo aí, tamo junto e é nóis aí, nação. Foi esta renovação com Filipe Luís, mas ela aconteceu. Como diria um amigo meu, it happens in English. Pois é, aconteceu, Filipe Luís vai ficar no Flamengo até 2027, pelo menos é o que diz o contrato, se vai ficar, só o tempo dirá, mas olha, tocou o hino, subiu o hino do Flamengo porque o Filipe Luís permanece, então até 2027, e aí, vamos naquele bastidor gostoso da história? Vamos lá? É bom para contextualizar. É bom para contextualizar, né? Bom contextualizar, e quem pode contextualizar é Pedro Ivo Almeida, porque o entrave era o assistente, era o preparador. Como é que ficou essa história? Quem teve que, né, ceder um pouquinho mais? Como é que ficou aí no final das contas para o povo se acertar, Pedrão? O Edu, de novo. Tá tudo bem, desculpa. Fica tranquilo. Tem uma... É o hábito. É uma questão muito importante, né? A gente só tem visto, até o momento, as informações que saem do lado do Flamengo. Toda a narrativa do Flamengo, ela busca valorizar que o BAP foi um grande negociador, que o Boto foi um grande negociador, que o Flamengo se manteve firme até o final. Agora, o que chega também do lado do Filipe, é que o Filipe conseguiu o que ele queria. E o que ele queria eram os valores que ele considerava justos para os auxiliares, o valor que ele considera justo para ele. O Filipe, nesse momento, passa a ser o segundo treinador mais bem remunerado do futebol brasileiro, ele fica atrás ali somente do Abel. A gente trouxe a informação até ontem, anteontem, o salário um pouco acima ali da casa dos 2 milhões por mês. Justo, e aí não é uma questão de muito ou pouco. Não, é o justo. Tem que entender também o que o Filipe deu ao Flamengo, o que é o Filipe para o Flamengo, de onde o Flamengo teria que partir em busca de um novo técnico. Então, acho que o que fosse estaria muito bem pago. Então, o fato é que o Filipe diz que chegou onde ele gostaria, o Flamengo diz que não precisa chegar a corda além do que ele queria. A única coisa que me gera curiosidade nisso tudo é que um fato ele não vai ser modificado. A diretoria pode não querer comentar e tal. Agora, houve um desgaste nessa negociação. O Filipe fica, eu acho que é muito bom para ele, para o grupo, para o clube, para a sequência do trabalho. Tudo que vinha se falando de nome era uma contramão da linha de trabalho, da linha de montagem de time e de elenco que o Filipe, que o Flamengo tem. Agora, eu acho que é preciso modular muito bem esse início de nova era do Filipe. Tomar cuidado para que nenhuma oscilação ou nenhuma perda se transforme em uma crítica um pouco mais pesada. Você acha que é uma lupa agora? Eu não acho que é uma lupa, só que eu acho que tem um desgaste que talvez a paciência de alguns setores rubro-negro, digamos, talvez ela fique um pouco mais reduzida porque acham que houve um desgaste além da conta, principalmente por parte da diretoria. A diretoria entende isso. Então, eu acho que é bom não elevar isso muito, né? Não elevar esse tom, porque é importante lembrar quem é o Filipe, o que ele fez como jogador, o que ele fez como treinador. Acho que a página está virada, ele fica até 2027, né, que é o final de mandato do BAP também. Tem mais 2 temporadas à frente do Flamengo. Ele chega, segundo palavras de gente próxima a ele, onde ele queria, na valorização dos auxiliares. É bom lembrar, o Filipe tirou do bolso dele para ter o Ivan Palanca auxiliar com ele, tirou do bolso dele para ter outros profissionais ali com ele, como preparador, o Diogo Linhares, Rodrigo Caio da comissão fixa do Flamengo. Então, acho que tá bom para todo mundo, pra gente não cair nessa de fulano foi muito bem, Beltrano foi muito bem, porque aí cada um quer puxar a narrativa para si para dizer que salvou o ano do Flamengo. Eu acho que aconteceu o que precisava pro Flamengo. Pro Filipe, não ter o Flamengo nesse momento, que ele ainda não pode sair para um grande mercado da Europa, seria ruim. Pro Flamengo, não ter o Filipe num momento que é muito difícil repor qualquer treinador, reposição pós
Jorge Jesus, complicada. Reposição pós-Rogério Ceni, complicada. Reposição pós-Dorival, complicada. E reposição pós-Filipe Luís também seria complicada. E estou citando os treinadores que venceram mais, né, nesses últimos anos pelo Flamengo. Então, acho que ficou bom para todo mundo. Teve desgaste, sim. Teve que ceder daqui Só uma coisa, e dali. esse desgaste vem desde setembro, desde aquela história da já tinha proposta comentado que aqui, estava amarrado e o BAP freou? Eu acho que a Nath está aqui no dia a dia, ela vai lembrar. Existia uma vontade do Flamengo, de uma visão de mercado, de renovar logo. E existia um desejo do Felipe de esperar o final do ano. E eu acho que é legítimo. O Felipe entendia que ele poderia estar mais valorizado no final do ano com grandes títulos. E acho que é mais do que legítimo. Se ele tinha contrato, tinha competições ainda. Você tem 2 competições. Se hoje vale X, se você ganha Libertadores e Brasileiro, você vale 3X. Eu acho que é legítimo. Então foi o Felipe que esperou, não foi o BAP? Porque tem a narrativa de que o BAP esperou, freou. O Flamengo se incomodou que ele chamou para renovar e o Felipe falou, espera, segura. Nomeou o Jorge Mendes. O Jorge Mendes falou que se não fosse aquele valor X, o Flamengo não queria. O Flamengo queria um valor que era X sobre 3. Então ficou esticando. E quando o Felipe falou, vamos negociar, o Felipe estava muito valorizado. Isso incomoda quem está do outro lado do balcão. O Felipe se sentiu mais valorizado, o Flamengo queria pagar menos. Agora, é bom lembrar, isso não é uma conta simples de balcão, de mercado ou de padaria. Isso é um treinador de um time de futebol, um cara que deu jeito em muita coisa ali que vinha desacertada no Flamengo nos últimos 2 anos, pelo menos, 23 e 24, e que venceu muita coisa. Eu acho que você precisa ter um pouco menos de frieza e um pouco mais de cabeça aberta para entender qual é o cenário. E não acho que tenha santo nessa história, porque quando você envolve um tubarão, como eu já falei, como é o caso de Jorge Mendes, o agente, e um BAP numa negociação, cada um vai puxar para um lado, tem que tomar cuidado só para Felipe e o Flamengo não ficarem refém no meio disso, e acho que por vias tortas nenhum dos 2 ficou, ele segue no clube. Felipe agora não é mais surpresa, né? Vamos lá, o Felipe fez um bom trabalho, a gente esperava um bom trabalho. Eu falei outro dia no Linha de Passe, me surpreendeu, porque foi além do que eu imaginava. Né? Achei que ele teria mais dificuldades e tudo, mas acho que ele soube lidar bem com uma série de circunstâncias. Apostou ali nas ideias dele, mexeu quando tinha que mexer, outras ele foi firme e acabou dando certo pela insistência, e os títulos vieram, né? E o dinheiro veio e vem tudo junto, né? Agora ele não é mais uma surpresa. Agora o Filipe Luís é um cara que já está num patamar de segundo salário do país, de treinadores, e com títulos. Como é que fica o 2026 do Filipe Luís agora? Olhar para o Filipe Luís, o que vai ser exigido do Filipe Luís agora? William, eu acho que assim, surpresa pra gente, né? Sim. Por ver o Filipe Luís vindo de uma categoria de base. Eu acho que isso também, é lógico que tem um poder na negociação, né? Porque o valor do Filipe, quando ele assume o Flamengo, é um valor muito abaixo do empresário, né? Que acho que vale a pena a gente falar, porque eu como atleta também, né? É lógico que quando você tem um representante do tamanho do Jorge Mendes, não vai ser uma negociação fácil, porque se fosse fácil, o Filipe não precisaria de ninguém, o atleta não precisaria de nenhum agente. Então tem um poder da imagem do Jorge nessa negociação, o que ele representa, o mercado que ele pode abrir para o Filipe também. Ele também quer mostrar serviço, né? Porque ele tem um cliente ali pesado na carteira. Então, acho que olhando por esse lado, acho que todo mundo sai ganhando, né? O Flamengo sai ganhando, o Filipe sai ganhando também, na minha opinião, porque o Flamengo é gigantesco para ele tem uma imagem já construída, né? Como jogador e agora como treinador. Acho que o torcedor flamenguista também está muito feliz com relação a essa renovação. Eu acho que esse desgaste pequeno que aconteceu vai ser esquecido, já foi até esquecido, porque a gente vê essa movimentação também nas redes sociais. Mas, William, com relação a 2026, eu acho assim, a cabeça do Felipe, acho que na cabeça dele tudo é muito claro, assim. Eu acho que quando ele assume o Flamengo, esse time profissional, e ele olha para a capacidade do elenco, e olha para tudo aquilo que ele viveu no futebol como atleta, o conhecimento que ele tem e tudo que ele estudou, eu acho que ele entendia muito bem o caminho que ia ser construído e conquistado ali. A gente fala de ótimos jogos, de um ano bacana, 2025, e aí tudo isso veio coroado com títulos. Isso dá muita força para o trabalho, logicamente, né? E também para a renovação. E eu acho que não vai mudar muita coisa assim, para 2026. Eu acho que o Felipe vai olhar para o futebol do Flamengo da mesma forma, com o mesmo interesse, com a mesma intensidade, estudando da mesma forma o Flamengo e os seus adversários. Eu acho que isso traz um pouco de até mais força para ele dentro do elenco, porque antes ele era um ex-atleta que assumiu como treinador e que tinha muitos companheiros ali, parceiros. Isso tem um poder muito grande também, se você é um cara do bem, se você é conhecedor de futebol, porque, logicamente, você quer trabalhar com amigos, né? Então, se você tem ali do seu lado um cara que você gosta, que você respeita, que você admira, isso torna o trabalho dia a dia muito mais tranquilo. Sim. Eu acho que essa é a linha de condução. Eu acho que o Felipe vai continuar
montando bons times, o Felipe vai continuar tendo as suas ideias, a maneira de jogar, independente de quais são os nomes que vão estar em campo ali em determinados jogos, e a busca por títulos, né? Eu acho que o Flamengo, no ano que está entrando, eu acho que tem ainda mais força de contratação, tem mais capacidade de montar um elenco até mais forte do que 2025, e eu acho que dentro desse cenário, eu acho que foi a melhor escolha, assim. Você tem um cara conhecedor de futebol, conhece o dia a dia do Flamengo, isso também não é fácil, tem o respeito do torcedor, tem uma imagem de Flamengo, né? Porque quando você olha para o Flamengo, instituição hoje, organização, estrutura, o seu treinador também é uma imagem disso. Eu acho que quando você olha ali o Flamengo em campo e vê o Felipe Luiz ali na beirada, é uma imagem muito positiva que se passa para o Brasil e para um cenário internacional também, por tudo que o Felipe representa. E é isso, acho que agora é hora do torcedor flamenguista comemorar, a gente abaixar um pouco essa pressão, né? O contrato já está feito. Tenho certeza que o Flamengo vai ter um 2026 aí muito especial por essa renovação e também muito pela capacidade que o elenco tem. De novo, porque além do Caio Jorge tem a história do Vitão, essa tá quase certa. O Vitão fechou. Tá ok, fechou, Acho né? que Fechou. Sim. Porque a história é a seguinte, o Tite ligou pro Vitão, o Pedrinho ligou pro Vitão. Léo Ortiz e agora o Vitão. E agora o Vitão. Olha, o Vitão é um cara que tá chegando, não é pra ser titular, hein? Você queria ter do seu lado naquela época, Léo Pereira, Léo Ortiz, Vitão e Danilo? O problema é se você se machucasse. Então, esse é o problema, Pedro. Aí você podia perder a vaga. Isso. O Vitão chega babando. Essa minutagem, o perigo que é uma minutagem ali, você deixar um companheiro com essa qualidade entrar no seu lugar. Hoje é lógico que, né, os processos são outros, né? A gente viu o quanto é importante você ter jogadores, teoricamente, reservas, mas com qualidade de titular, né? Para você não deixar o nível de jogo diminuir. E é isso, assim, o Flamengo em muitos momentos sentiu falta desse quarto homem no sistema defensivo ali, né? Esse quarto zagueiro. O Flamengo tentou com os mais jovens, enfim, as coisas acabaram não funcionando tão bem. E é isso. O Flamengo em alguns momentos não pôde contar, né? Por exemplo, com os Léos. E aí teve que fazer uma adaptação ali no setor. Mas agora, com a chegada do Vitão, você tem 4 caras de muita qualidade. Para mim, ainda continua esse, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz como titulares, pelo menos para a gente olhar, desenhar um time titular do Flamengo por tudo que entregaram e pela capacidade que eles têm, seja defensiva, seja também nesse refino técnico, né? Sim. São caras que sabem jogar com a bola, que têm um bom passe, que conseguem sair, conseguem ir à frente fazer gols, enfim. O Danilo carrega muito também essa qualidade, mais a experiência. E agora chega o Vitão, que é mais jovem. Acho que tem um caminho ainda tem coisa para evoluir. E no Cruzeiro ele seria titular, né, Seria titular absoluto. No Flamengo, opinião, não. Sim, no Flamengo, nesse não. momento. No Flamengo, não. É que em determinado momento da temporada você precisa ter 3, exatamente, 4 opções. Mas ele vai ser um cara que vai jogar, é um cara que, né, pelo que a gente viu no Internacional, vai entregar o que o Felipe Luiz espera para determinados jogos. Eu acho que tem eu falo de ter um trabalho no dia a dia, porque o Felipe ele gosta dos zagueiros que têm qualidade com a bola, né, que tem um bom passe, o Vitão ele tem um pouco dessa qualidade, dessa força um pouco mais física, um pouco, né, enfim, tem velocidade para fazer movimentações, mas eu acho que veio para agregar muito ao Flamengo, assim, né? Então você olha para 4 caras, independente de quem jogar, o Flamengo vai ter uma baixa de rendimento muito pequena. E na necessidade, são caras que vão cumprir bem esses papéis. Tem a foto, né, da renovação, o estagiário acho que deixou vazar ali um Tony Cardoso. Exatamente, depois o Flamengo teve que corrigir. Nacionalidade americana, né, ele tá no Atlético de Madrid, só fez 6 jogos nessa temporada. Não, mas é bom dizer que o pessoal tá em confusão. É um meia-volante, né? Nem negociação. Não tem. Era uma imagem de um anúncio do Atlético de Madrid. Exato. Que muito provavelmente estava na galeria ali de quem gostou, mas não tem nenhuma negociação com o Flamengo. Esquece isso. É isso, esqueça, torcedor. Agora, vamos lá, gente. Perguntaram aqui no chat até. Como é que tá o nosso chat aí, por favor? O chat está falando do São Paulo, né? Existe a possibilidade de saída do Alan, né? Não, o São Paulo não quer que o Alan seja colocado nisso. O Flamengo acaba a temporada, o Flamengo coloca uma lista de jogadores ali no radar. Um deles era o Caio Jorge, outro é o Marcos Antônio. Acontece que o Marcos Antônio, ele tem um empréstimo com o São Paulo até o meio de 2026 com opção de compra. O São Paulo sinalizou a Lazio que vai comprar o Marcos Antônio. Só que o Flamengo agora está tentando entender como é que ele poderia atravessar isso. Se com jogador, se com posição, se negociando esse pagamento direto à Lazio, só que a Lazio tem um acordo verbal com um time que tem contrato hoje, que é o São Paulo. A Lazio tem um trato muito bom com o São Paulo, não por isso o Marcos Antônio ficou, renovou, teve mais um empréstimo. Então, é um outro tipo de negociação. Não é eu vou chegar a pagar o São Paulo, até porque o jogador não é de São Paulo, o jogador é da Lazio. Sim. Então, o Flamengo tem que entender como é que poderia fazer para tirar o Marcos Antônio. Mas é um jogador que interessa sim
e está no radar do Flamengo, sim. O Alan sendo colocado não é uma opção que São Paulo entende como sendo justa para ele, justa para fazer negócio. O Alan não vem no plano do Felipe Luiz, é um cara que não teve sequência, então ele busca também um clube para ter um pouco mais de sequência, mas essa é uma negociação que está num estágio diferente, por exemplo, daquela do Caio Jorge, que é tentar oferecer dinheiro para comprar no ato ali. Mas interessa ao Flamengo sim, William. Como é que é o nome aqui? Joviro... É melhor falar que o Joviro. Joviro. Caio Jorge é perfeito para o esquema do Felipe, centroavante que tem presença diária e de muita mobilidade. E de muita mobilidade. Sim. A pergunta é a seguinte para vocês aqui, que eu queria chegar nisso aqui, daqui a pouco. E aí? Eu acho que o F-Show tem um pouco de aí, que é uma coisa meio livre, né? Isso. Solta. Vamos falar o que... É a pauta que está livre, é isso? A gente não está falando em reforçar elenco, em ter peça de reposição? Beleza. Por quê? Se o Flamengo tem condição, não ter um Pedro e ter também um Caio Jorge. Bem, e aí a concorrência é forte. Felipe Luiz. Mas e para domar, hein? E para domar. Porque eu não acho que o Caio Jorge se contentar com reserva, nem o Pedro ia querer ficar lá. O Flamengo teve quase 80 jogos ou 80 jogos em 2025. Se você tiver 40 jogos para cada um, no ápice da forma física, para domar. Quando você vai para um clube desse, você sabe. Que vai... Elenco de fora é assim também. É o Rodrigo volta e meia começa no banco do Real, o Vini já foi banco. Então, assim, você vai ele conseguiu ali controlar bem negociando. isso no ano, né? Foi bem. Exato. Isso é um dos méritos dele, né? O Flamengo... Ele teve jogo. Você olhava para o banco ali, muitas vezes, do Flamengo e via caras ali que seriam titulares em qualquer clube do Brasil. O Pedro fez 39 jogos, o Caio Jorge 46. Não via cara feio, a gente não vê o jogador, dá a soma de jogos jogador do Flamengo. Reclamando na imprensa. Ou dá, 40, 84. O Flamengo já tem dia 24 uma Supercopa. Sim. Já tem início de fevereiro clássico. Sim. Já tem, nesse meio tempo, início de brasileiro. O Pedro ainda está na casca do ponto ali, né? Ponto de bala. Então vai ter que segurar um pouco nesse início. Já tem Campeonato Brasileiro a partir de 28, 29 de janeiro. Isso. Em abril e março já tem 6 rodadas de Conmebol Libertadores. Então, assim, você vai dosando. Você ter Pedro e Caio Jorge não é problema. Sim. Como é que é, Nath? Não, eu tô vendo os números do Felipe Luiz, tirando ali o final, da reta final da temporada passada, o Flamengo fez mais de 70 jogos. Então, mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, tem jogadores que são contratados, a gente fala, a temporada é longa, tem 500 competições pela frente. Você 30 milhões, você está falando de pelo menos 30 milhões, você está falando de um cara que chega para jogar, Exatamente, eu não estou falando de um cara que exatamente aí que eu quero chegar. Você não está falando de um cara que, olha, ele vai jogar aqui, a gente coloca ele na Copa do Brasil, aí quando o Pedro não puder jogar, o Pedro é o titular, hein? Porque é assim que funciona, né? Tem o cara, Capita, por mais que você rode o elenco e tal, você tem aquele cara que ele é o titular. Esse aqui é o meu. E vê como titular. O Arrascaeta, ele é titular. Isso. O Pedro, Jorginho. ele é titular. O Jorginho, ele é titular. O Rossi, no primeiro momento, aí não sei se vai contratar agora, mas o Rossi é titular. Né? A zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Esses caras são os titulares. Tem uma estrutura pro time. Tem uma espinha dorsal ali. Aí, com a quantidade de competições, você precisa ter peças. Se você tem dinheiro, um time bem administrado como o Flamengo, você tem peças, se não está no mesmo nível, mas a diferença é mínima, para você colocar para jogar uma Copa do Brasil aqui, essa semana tem viagem na Libertadores, tem altitude, então no Brasileiro joga esse time aqui, a gente não perde muito, mas esse cara entra e tal, mas o meu time é esse. Pedro e Caio Jorge, não é assim que a gente faz essa conta. Eu não consigo fazer essa conta. Um é titularíssimo do Cruzeiro, né? Titularíssimo do Cruzeiro. Aliás, os dois colocaram o Gabigol no banco, é bom que se diga, né? Os dois têm isso. Os dois colocaram o Gabigol no banco. Então, assim, um é titularíssimo do Flamengo, o outro é titularíssimo do Cruzeiro, certo? A dor de cabeça de rico é... Cabeça de rico. A dor de cabeça de rico é complicada, Como é que você vai Tem time chegar que pro olha pro Pedro? banco e fala assim, nenhum serve de titular. Serve. Você olha e fala, ninguém me entrega assim, 10 gols. Eu conheço um time assim, tu não conhece, não? Eu conheço um time assim. Tem uns times aí. Agora eu vou te falar, como é que faz? É isso, assim, quando você chega pro Pedro e fala, quando você investe aqui eu caio. Então, só que assim, tem uma questão do Pedro, você consegue contar com ele em todos os jogos? A característica muda? Sim, Tem uma questão aí das últimas lesões que tem acontecido. Tem abordagem para determinados jogos que você já não conta com o Pedro. Exato. Ué, você tem um Caio, o Pedro ele talvez... te entrega uma outra função ali de pressão que o Felipe gosta. A gente sabe como é volta de lesão. Volta de lesão, às vezes o Capita joga bola. É 2, 3 semanas, dosa um pouco, porque tem uma compensação muscular, fadigou alguma coisa, troca, tem que compensar demais. Tem muito espaço para os dois. O Flamengo vai jogar no primeiro semestre brasileiro, querendo ou não, clássico de estadual. Recopa, Supercopa, 6 rodadas em 8 semanas de Libertadores, primeira fase de grupos, ninguém quer viver o drama que viveu no ano passado. Um turno inteiro de brasileiro. Sabe, quase um turno inteiro de brasileiro até a Copa do Mundo, até a pausa da Copa do Mundo.
Você não dá para achar que você vai ficar esticando a corda do Pedro até lá. E fora isso, o tipo de confronto que você vai trocar. Então, mas só por brincadeira, se os dois estivessem em ótimas condições, o Pedro fisicamente, o Caio Jorge chegando por esse valor e pelos gols que fez, e aí você vai desenhar um time para colocar como titular. Né? Por exemplo, a Supercopa. Esse é o espírito do F-Show. né? Vai lá. Não, eu tô perguntando, sabe por quê, William? Porque eu não sei responder, então eu já tô transferindo. Vai lá, é perfeito, boa. Eu já tô Você segue transferindo não, você pra segue Nath não. pro P, Vai lá, exatamente. vai lá. Só isso, vai lá. dentro Joga desse até com os dois, cenário, bora lá. não é fácil você escolher esse nome assim, sabe? Tem um E jogador que já tá se você dentro quiser, embutido do dependendo das grupo, que peças, tá você joga chegando até por um com valor dois. muito alto. Então, se fosse para olhar hoje nessas condições, quem seria o titular? Só pode escolher um, né? Teria. Você falou que tem a resposta. Não, eu falei que eu perguntei porque eu não Não. sei responder. O Felipe, Falei, melhor Mas eu é malandro. melhor eu perguntar do que não responder. o Pedro, ele precisou se adaptar nessa pressão que gosta de fazer no time adversário, pressão em linha alta, na saída de bola do adversário. O Pedro precisou se adaptar e girar numa rotação um pouco maior. O Caio Jorge já gira nessa rotação. Talvez até por uma predileção em relação ao estilo de jogo, talvez o Caio Jorge pudesse ter oportunidade. Mas aí vai depender muito. Tem circunstância de jogo, tem como o time adversário se comporta, vai ter jogo que você vai precisar do cara de mobilidade muito mais do que o cara de presença de área. Não que o Caio Jorge não te entregue isso, ele te entrega os dois. Só que o Pedro, ele te dá uma sustentação, eu acho, diferente. Tem o drible curto também, então assim, complicado. Projeção, velocidade do Caio Jorge, explosão é um pouco diferente da do Pedro. Você ganha repertório. Tá, quem você E que o escolheria? Pedro Vamos lá. falou, Tudo muito bonito isso, tudo muito falei. verdade, perfeito. Vai. Caio Jorge. Caio Jorge. Pra começar a temporada. Pedro. Pedro tá voltando de lesão. Exato, ainda. é por isso. É só Pedro por teve isso. alguns poucos minutos no Mundial. Teve uma pelada ali com o Zico, deu bicicleta, tudo mais, mas ele tá voltando. Assistência do Júnior. É só- mas é só por isso. Cruzamento Tem do uma Júnior. retomada ó. gradual. Tem o Caio Jorge aqui, sabe? É. Carioca começa bala. que dia, o Pedro? 18. Ah, é um pouquinho mais tarde É do 14? que o- Não. Não, fim o de Paulista é semana 11, Paulista né? é 10. Paulista é 10. Semana de Paulista é 10. 14. É. Ah, então é um até pouquinho confirmar depois pra só. Tá, é mais por isso, assim. E pra entender, assim, o cara vai chegar, vai ter que entender uma dinâmica de jogo. A gente tá falando de suposta, né? Tem que pagar Não, 50 sim, milhões. claro. Tem que pagar. Tem que sair do lugar. Agora, você fez a pergunta, você respondeu, ela se volta contra você. Se os dois estiverem em perfeitas condições, eu ainda fico com o Pedro. Aí, ó. Um votinho pro Pedro. Peguei esses dois no condição física exatamente. 100%. Eu Porque eu gosto hoje o mais do Caio time do Jorge Pedro. está à frente nessa questão, né? Questão Pelas física. lesões do Pedro. Mas eu acho que pela forma como o Flamengo joga na maioria dos jogos, né? E tem ali dois caras de beirada, que tem um meia de aproximação, que é o Arrascaeta, que dá a bola da tabela curta, da parede. O Pedro é um cara que, assim como o Caio Jorge também, mas é um jogador que em boas condições físicas, ele faz movimentações muito interessantes, até para essas infiltrações do Arrascaeta. Já tem uma ligação, logicamente, pelo tempo. Então eu acho que é isso, assim, se a gente olhar, na minha opinião, né? Um cenário que os dois em perfeitas condições, eu ainda começaria com o Pedro, e aí, logicamente, teria uma disputa no dia a dia ali de condição. O Caio Jorge, como a gente falou, aí entra a questão de minutagem, ele vai ter jogos, ele vai ter minutos para mostrar, e aí, a partir desse momento, cria-se uma disputa. Agora, tem a questão de se desse certo tudo isso, tem um valor embutido, né? Um cara que não dá para você trazer para ser reserva, Cara, mesmo mas sendo desse já pararam Flamengo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo consegue sim renovar aí com Filipe Luís. É uma situação, uma novela que já vinha sendo encaminhada há bastante tempo aí. Porém, nesses últimos dias aí, nos últimos 3 dias de 2025, conseguiram chegar em um desfecho. E agora é só planejar a temporada 2026, né? Sabemos que negociação, principalmente aí quando envolve grandes peixes do mercado, né, como o Flamengo, uma instituição, e o Filipe Luís, que ganhou tudo praticamente aqui no cenário sul-americano com o Flamengo, e tem o agente Jorge Mendes, que é um cara gigantesco no meio do futebol. Sabemos que esse tipo de negociação demora a sair. Cada um vai puxar o seu lado, entendeu? Como a gente viu no vídeo aí, o Filipe Luís vai receber ele na casa de 2 milhões para cima. Vai ser o segundo maior salário do Brasil, acho que por mérito, vai ser o segundo maior salário do Brasil. E aquelas especulações que é totalmente normal da imprensa,
que o Flamengo estuda contratar Arthur Jorge, Leonardo Jardim, ou até Thiago Motta, né, o ítalo brasileiro aí, que saiu especulado na internet, obviamente. Nem todas as notícias que saem na internet é verídica. Então a gente tem que pesquisar, verificar se é verdade ou não, né? Porém, aquilo, a gente, torcedor flamenguista, se sente aliviado pela continuidade de Filipe Luís no Flamengo, principalmente por um trabalho muito vitorioso que ele teve nesse ano de 2025, né? A gente teve a situação do JJ, do Dorival, que foram um trabalho vitorioso, né, com Brasileirão e Libertadores no mesmo ano, e não conseguiram ficar no ano seguinte. O JJ até conseguiu, mas ali no meio do ano meteu o pé, né? Então completou praticamente uma temporada e meteu o pé, né? De meio do ano a meio do ano. E a situação do Filipe Luís se encaminhava para isso. Mas ainda bem que aconteceu o desfecho positivo. Os dois jogadores, tanto o técnico e a instituição Flamengo, conseguiram chegar no consenso aí e conseguiram renovar, né, fechar essa renovação até 2027, né? Sobre essa proposta do Flamengo que fez para o Caio Jorge na casa de 30 milhões de euros, obviamente, na minha opinião, o Cruzeiro iria recusar, porque já recebeu propostas assim anteriores, né, do Zenit, do West Ham, de Aston Villa também, se não me engano. Agora, seria um excelente, um baita reforço para o Flamengo, né, para disputar ali com o Pedro ali, porque nem sempre o Pedro vai estar bem de saúde, às vezes está lesionado, devia estar servindo de seleção, e o Caio Jorge seria um excelente reforço, né? Ele viria para ser reserva? Pelo valor, se fosse 30 milhões, já obviamente seria a contratação mais cara da história do Flamengo, e ele, obviamente, pelo valor embutido da negociação, muita gente já colocava ele como titular. Mas poderia jogar uma dupla de ataque com o Pedro, às vezes Pedro titular, às vezes Caio Jorge titular, vai dependendo do jogo. O Filipe Luís, ele é o tipo de cara que, dependendo do jogo, ele faz algumas modificações nesse time do Flamengo aí. Porém, a pergunta que eu faço para vocês: caso o Caio Jorge estivesse no Flamengo, quem seria o titular? Caio Jorge ou Pedro, né? Eis a questão, né? Vou deixar essa dúvida com vocês aí. Deixa no comentário aí, deixa seu like e vambora nação. Deixa seu like aí. Tamo junto aí, é nóis.